Bom dia, pessoal do Face. Em 20 segundos a gente começa o jornal na rádio, mas vocês já estão conectados com a gente. Hoje tem entrevista bacana, como sempre, né? Falando sobre aposentadoria de PCD. Se é o seu caso, você conhece alguém, fique ligado. Vamos lá? Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas, 8 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba? Sexta-feira, dia 21 de julho, dia do garimpeiro. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até as 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, né? Seja em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes. Quem está acabando de chegar no escritório agora, assim como quem está pegando a estrada. Rodovias Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, para visitar clientes, fazer reuniões. A vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança, hein? E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Como estão fazendo neste momento a Madalena Celone, muito obrigado pela parceria de sempre, o doutor Augusto Castilho, dentista, e também o doutor Matheus Stellucci Sgalha, advogado. Muito obrigado pela audiência, fiquem aí porque tem muito assunto interessante que vocês podem comentar, tanto pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, quanto pelo meu particular, o do Jonathan, para quem tem, e assim também lá na live, como está fazendo também Fábio Ferreira, nosso colunista de sexta-feira, com a coluna Cabe em Qualquer Empresa, desejando um bom dia a todos. Bom dia, meu amigo, para você também. Vamos aos destaques de hoje às 8h10. Ministério Público pede à Câmara de Araçatuba que informe se está cumprindo a decisão que proíbe a leitura da Bíblia no início das sessões. Áudio rende novo pedido de CP contra o prefeito de Birigui. Sexta-feira, dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa, com Fábio Ferreira. O Hospital Unimed Araçatuba abre inscrições... Sexta-feira, né? Sexta-feira é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa. Isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Vamos lá, que estou perdido. Quando agora está perdido. O Hospital Unimed Araçatuba abre inscrições para simpósio sobre amamentação. SEST Senat Araçatuba abrirá as portas para a comunidade sábado e domingo em comemoração ao Dia do Motorista. E a entrevistada de hoje será a advogada Leila Stellucci Sgalha, que estará aqui falando de aposentadoria de pessoa com deficiência, a PCD. Vamos lá, e se vocês quiserem enviar comentários ou perguntas para ela, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043. Ou também enviar mensagens pela página lá no Facebook do jornalista Marcelo Teixeira. E quem acaba de entrar agora também na nossa live é o empresário Oscar Saito Neto. Bom dia, já começando com grande audiência o programa, hein? Muito bom. Que horas? 8 horas e 12 minutos. Vamos à frase do dia. A política é a arte de captar em proveito próprio a paixão dos outros. Frase atribuída a Henri de Montherlant, escritor, ensaísta e romancista francês já falecido. Preste atenção. A política é a arte de captar em proveito próprio a paixão dos outros. Hashtag frase do dia. 8h12. E vamos à previsão do tempo, né? De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba, faz 16 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 14 e 29 graus. Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Olha aí, pessoal, o final de semana deve ser assim também. Sem chuva e com temperaturas entre 13
e 31 graus. É isso, Marcelo vindo de moto agora, vocês devem ter visto aí, eu entrei todo encapuzado. Né? Pois é, hoje na pista deu um ventinho aí. Lembrando, aliás, que eu queria comentar com você, ontem estive passando pela Ritinha Prats, e aí uma pessoa lá, eu falei bom dia para o pessoal lá, aí uma mulher falou assim, oi, você é o moço do Clima Tempo lá do Marcelo, né? Da Jovem Pan. Eu falei, sou. Eu te ouvi hoje e tal. Eu falei, oh meu Deus, olha os espíritos da fama aí. Né? É isso. Hashtag previsão do tempo. 8 horas e 13 minutos. Vamos de notícia então. Política e pauta de costume. A Promotoria de Justiça de Araçatuba encaminhou à Câmara Municipal pedido de informações sobre o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou inconstitucional a leitura da Bíblia e o uso da frase sob a proteção de Deus no início das sessões do Legislativo Municipal. A própria Câmara publicou no seu site, no dia 11 deste mês, que deixará de adotar o rito na abertura dos trabalhos legislativos a partir do término do recesso parlamentar. A primeira sessão ordinária do segundo semestre está prevista para o dia 7 de agosto. E olha, o pedido de informações foi encaminhado à Câmara pelo promotor de justiça, Joel Furlan, por causa de uma denúncia de que essa decisão, que é de 24 de maio e transitou em julgado aí 29 de junho, teria sido descumprida nas sessões ordinárias de 12 e 19 de junho. Essa manifestação ao MP, né, Ministério Público, foi feita por Eduardo Banks dos Santos Pinheiro, que se apresentou ao órgão como autor da notícia de fato, que resultou na ação de inconstitucionalidade que resultou na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com ele, a sentença com o resultado da votação unânime seguindo o voto do desembargador Viana Cotrim foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho para declarar a inconstitucionalidade da expressão. O presidente dizendo que, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Para o autor do pedido de investigação, o descumprimento da ordem teria ocorrido nas sessões ordinárias de 12 e 19 de junho. Na primeira, a presidente da Câmara, Cristina Munhoz, do União Brasil, teria pedido ao vereador Arnaldinho, Cidadania, que fizesse a leitura do trecho da Bíblia, e na seguinte, a leitura teria sido feita pelo vereador Gilberto Batata Mantovani, do PL. A manifestação apresentada ao Ministério Público, na manifestação, o autor pede que sejam tomadas providências com relação à presidência da Casa e aos dois vereadores, alegando que, em tese, eles teriam violado um artigo do Código Penal, cometendo o crime de prevaricação por violar o superprincípio da laicidade do Estado. Vamos lá. De acordo com o Legislativo, não houve descumprimento da sentença, já que o ofício do TJ, com a respectiva notificação comunicando a decisão, foi entregue na Câmara somente no dia 6 de julho, ou seja, um mês após a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. E no julgamento, o relator, desembargador Viana Cotrim, considerou que a Constituição de 1988 reconheceu a pluralidade de crenças religiosas existentes no Brasil. Ele também destacou a importância da religião na vida dos cidadãos, mas optou por proteger o estado da influência sociopolítica e religiosa de igrejas, cultos e outros, posicionando-se aí de forma neutra, sem apoiar e tampouco discriminar qualquer credo, adotando a laicidade como princípio destinado a manter rigorosa separação e autonomia entre política e religião. Para o desembargador Viana Cotrim, a Câmara de Araçatuba, por se tratar de ente público integrante de Estado laico, não pode manifestar filiação a determinada religião em detrimento das inúmeras outras existentes, sob pena de tolher dos cidadãos o direito e a liberdade de escolher a orientação religiosa que melhor lhes aprouver, ou mesmo de optar por se abster de professar qualquer tipo de crença. O assunto ainda vai dar muito pano para manga. Tem vereador em Araçatuba que já se manifestou nas redes sociais. Quando a sessão voltar, virá à tona o assunto novamente, gostaria de saber o que os vereadores e também, principalmente, o cidadão, o eleitor, pensa sobre o assunto, porque existem aí várias situações nas quais o Estado laico não é respeitado, mas em muitas câmaras municipais estão sendo dadas
decisões favoráveis a quem entra contra o pedido de leitura da Bíblia e também da frase sob a proteção de Deus. Pois é, né? Ainda tem muito. Eu sinceramente, na minha modesta opinião, creio que este pedido aí de investigação não vai dar em nada, é um direito de todo e qualquer cidadão solicitá-lo, mas a Câmara justificou, ao meu ver, muito bem justificado, que não teve acesso à decisão, mas, enfim, quem vai realmente sentenciar é a Justiça, que serve para isso. Vamos aguardar para ver qual o desenrolar e as cenas dos próximos capítulos. 8h18. Cabo de Guerra. A Câmara de Birigui, agora vamos para a política regional. A Câmara de Birigui recebeu mais um pedido de instauração de comissão processante contra o prefeito Leandro Maffez, do Republicanos. Trata-se, olha só, do 6º pedido em pouco mais de 2 anos e meio de mandato. Desta vez, a solicitação é para que se apure possível crime de responsabilidade de Maffez, com base em um áudio que é atribuído a ele, se referindo a um gabinete do ódio. O material passou a circular nas redes sociais no último domingo, dia 16, e foi postado na página do Facebook do vereador Marcos Antônio dos Santos, o Marcos da Ripada. E olha, o pedido de comissão processante é assinado pelos advogados César Augusto Silva Franzói, Juliana Galera de Lacerda, Milton Valcimir de Lima e Tiago da Silva Arielo, além também do munícipe Gabriel Belorte Roldão. Nele é transcrito o áudio atribuído ao prefeito, no qual ele diz que tem que colocar o gabinete do ódio em funcionamento. E tem que usar o gabinete do ódio e começa a mandar recado. O gabinete do ódio ficou conhecido em 2021 por ser alvo de investigações por suspeita de que haveria um grupo de assessores que trabalhava no Palácio do Planalto, no governo do Jair Messias Bolsonaro, que difundiria desinformações e atacaria adversários políticos do então presidente. Os autores do pedido de investigação contra o prefeito de Birigui citam que a conduta de Leandro Maffez, a ser apurada, configura possível infração político-administrativa, sendo de competência da Câmara investigar e punir os responsáveis, caso realmente haja em Birigui um gabinete do ódio liderado pelo prefeito. Consta também pedido de investigação que, se confirmada a autoria do áudio, isso comprovaria grave afronta aos princípios implícitos da soberania do interesse público contra o privado e indisponibilidade dos bens públicos, bem como princípios explícitos da impessoalidade, moralidade e outros que atentem contra a administração pública, bem como crimes em tese de associação criminosa, advocacia administrativa, concussão e outros. Finaliza. Pois é, a política em Birigui está complicada, né? Não bastasse a queda de braço entre Câmara Municipal e o chefe do Executivo, agora mais esta aí, provocação à Câmara, por meio de advogados e qualquer cidadão comum tem este direito, para que o prefeito seja investigado por uma fala estimulando e sugerindo a existência de um gabinete do ódio local. Complicado, hein? Hashtags Birigui, Cabo de Guerra, queda de braço, executivo contra legislativo, isso vai longe. Agora são 8h22, vamos à primeira parte da entrevista do dia. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Leila Spelucci Sgalha, que está aqui para falar de aposentadoria de PCD, pessoa com deficiência. Bom dia, doutora Leila, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos os ouvintes. Fala mais pertinho do microfone, deixa eu empurrá-lo. Isso, isso. Vamos falar então, já começando, eu gosto sempre de começar pelo básico para situar a nossa audiência. O que é, de fato, a aposentadoria da pessoa com deficiência, da PCD? Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Então vamos falar da aposentadoria do PCD, tá? Eu quero, antes de falar da qualificação,
são segurados do INSS, eles contribuem para o INSS, pagam, é uma aposentadoria, não é um benefício assistencial, embora tenha um benefício assistencial. Durante a entrevista eu vou questioná-la mais especificamente sobre isso. Tá? Perfeito. Então, a aposentadoria do PCD, a pessoa tem que ter um impedimento de longo prazo, tá? De natureza... Permanente. Assim, ela tem um impedimento permanente. Permanente, adquirido durante a vida ou de Sim, nascença. perfeito. Tá? A lei não fala esse longo prazo, qual seria esse longo prazo, mas é um longo prazo que a lei fala, tá? Ela tem que ser de natureza física, mental, intelectual e sensorial, tá? Então, praticamente todas as funções do corpo, tá? Outra coisa, essa é a definição de lei, de lei para a aposentadoria de PCD. PCD, que a gente, daqui que a gente vai fazer os elos com os demais requisitos, tá? Bom, ela tem que ter uma barreira de vida em sociedade, tá? Que essa barreira ela tem, que dificulta ela de interagir com a sociedade de forma plena. Perfeito. Tá? Não que ela não possa interagir, pode. Mas ela tem uma dificuldade, tá? Perfeito. E comparada com as demais pessoas, como eu já falei, ela tem essa barreira. Então vamos a questões práticas. Pessoa que usa de forma permanente cadeira de rodas, cegos, pessoas surdas, mudas. Mas lembrando. Tá, mas lembrando que a senhora começou a entrevista dizendo pessoas que contribuem e são aposentadas, não são beneficiários, por exemplo, de BPC, de outras situações. Estamos falando especificamente de aposentadorias pelo INSS de PCDs. Perfeito. Tá? Vamos repetir isso durante a entrevista para que não fique... É porque as pessoas têm essa confusão do benefício assistencial e da aposentadoria por invalidez. Perfeito. Não é isso, é uma aposentadoria do PCD, que tem esses requisitos. Perfeito. Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que ela tem barreiras perante a sociedade, que obstrui ela de participação plena. E tanto faz se esta condição ela é de nascença ou foi adquirida durante a vida laboral dela. Sim, por uma doença, por um acidente que aconteceu durante a vida e ela ficou com uma deficiência. Tá? Perfeito. Ela não é incapaz, ela tem uma deficiência. Deixa eu perguntar uma coisa que vem à mente logo de cara. A distinção entre a aposentadoria da PCD e a aposentadoria por invalidez? Tá. A aposentadoria por invalidez, a pessoa está inválida para trabalho e ter uma vida em sociedade. Ela não consegue exercer nenhuma produzir mais atividade, nada do ponto de vista laboral. Mesmo sendo reabilitada, tá. Ela não consegue exercer nenhuma outra atividade. Perfeito. Tá? O PCD não, ele tem uma barreira, ele tem essa barreira que a gente fala, né? A gente fala desse termo de barreira, é uma limitação que ele tem, mas ele exerce uma atividade igual a uma outra pessoa, só que ele tem uma limitação. Se pegar uma pessoa para exercer uma atividade, vamos supor que ela tem uma deficiência e o que não tem deficiência, ele vai fazer, mas talvez ele vai fazer com mais dificuldade e com mais limitação, mas vai fazer. Aposentadoria por invalidez, não. Você não trabalha mais. Aposentadoria de PCD, a PCD consegue trabalhar com algumas limitações. Inclusive, essa aposentadoria, ele aposentando, ele pode continuar no mercado de trabalho. A de PCD pode continuar no mercado de trabalho, sem problema. Perfeito. E como é feita a constatação? A evidência aceita pela lei é só por perícia do INSS ou eu posso recorrer a uma perícia particular? Não. Funciona assim, você precisa de documentos médicos, tá? Porque você precisa ali marcar o início dessa doença, o início desse acidente, dessa patologia que você tem, tá? A gente usa muito a palavra deficiência mesmo, tá? Perfeito. Bom, você precisa de documentos médicos, você tem que fazer o início, tá? E depois você tem que marcar, agendar, né, junto ao INSS, que você vai passar por duas perícias, perícia médica e perícia social, tá? O médico, ele vai ver a parte médica da deficiência, o seu diagnóstico, e a social vai verificar o
os impedimentos que ele tem perante a sociedade, com 41 perguntas sobre funcionalidade. Não só do trabalho, mas a vida em sociedade e vida doméstica. Entendeu? Então, ali eles vão fazer, vão fazer essa perícia, que são médica e social, e vão fazer, e vai ter pontuações, tá? Porque vai fazer ali, com essa perícia, para verificar qual o grau de deficiência que ele tem. Porque a pessoa pode ter, a lei fala em 3 graus: leve, moderado e grave. Tá. Quanto menos ponto você fizer, mais deficiente você é. Bem, essa é uma questão técnica lá. O fato é, tem que passar por perícia do INSS, entrevistas. Então, existe um caminho de ordem legal que precisa ser cumprido. Sim. O grau que vai, na perícia vai constatar, isso vai impactar na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo que você tem que recolher. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o grau é importante. Existe a possibilidade de revisão da aposentadoria, ou seja, essa avaliação ela pode ser retroativa e a qual data? Desde quando? Tá. A lei que regulamenta a aposentadoria do deficiente, a lei é número 142/2013. Tá? Ela passou a ser vigente, se eu não me engano, em novembro de 2013. Então, você pode revisar aposentadorias dali para frente. Dessa data pra frente. Perfeito. A partir de 2013. Se você teve... Se você aposentou nesse período. E tem deficiência e não foi reconhecido, você pode pedir a revisão. Perfeito. Tá? Antes de 2013 não adianta. Não, porque não tinha lei. Tá? Perfeito. Não era regulado. Mas não tinha lei. Perfeito. Tá? Inclusive, eu fiz uma revisão de família, de visão monocular, que a pessoa aposentou, tá? E na época, antes da reforma, tinha o fator previdenciário, e essa lei, ela, além de ser tempo reduzido, ela não tem fator previdenciário. Então, houve um acréscimo na aposentadoria dessa pessoa. Você chama de visão monocular quando a pessoa é cega ou tem baixa visão de um dos olhos. De um dos olhos. É isso? Isso. Ele tem uma barreira. Tem. Ele não tem visão periférica, ele não tem profundidade. Exatamente. Entendeu? Ele tem uma dificuldade. Entendi. Na leitura. E aí você faz essa revisão de 2013 para cá. Para cá. E aí conseguiu? A revisão da pessoa, Sim. Ela passou a receber mais pela aposentadoria. Ó, que bom. Entendeu? Não existe risco de receber menos, não, né? Não. Tanto é que essa aposentadoria, ela não tem fator previdenciário. Então, antes da reforma, o interessante dela é que ela não tinha fator previdenciário. Perfeito, isso é muito importante que a gente diga. Tem as regras de transição, dependendo da situação, que tem regra que tem fator. De repente, depois da reforma, também às vezes é interessante. Embora a doutora já tenha, eu acho apenas que eu compreendi o que a senhora falou, eu gostaria de repetir um questionamento. A gente está falando de todo tipo de PCD, ou seja, daquelas aposentadas que pararam de trabalhar ou também das aposentadas que continuam trabalhando. A senhora disse que as que continuam trabalhando também podem fazer a revisão da aposentadoria? Se pedir aposentadoria de PCD, certo. Só que estou aposentado, mas continuo trabalhando. Eu posso pedir normalmente a revisão da aposentadoria se eu entender. Sim, mas que existe possibilidade. A revisão, ela vai parar na data que você recebeu o primeiro benefício da aposentadoria. Não vai incluir o que você trabalhou para frente da aposentadoria. Sim. Pode. Tá, entendi. Foi isso que você... Exatamente. Eu sou PCD, eu vou usar o exemplo que a senhora deu. Tenho visão monoocular, só enxergo de um olho. E aí eu me aposentei. Certo. Tá? E continua trabalhando. E continuo trabalhando. Então eu posso requerer a revisão do período para trás. A partir do momento em que eu me aposentei. É isso? Até onde você se aposentou. Até a onde revisão é até a data que você aposentou. Perfeito. Dali para frente você fez a aposentação, reaposentação para o STF já pacificou que não tem. Então, aquela contribuição que você recolhe para o INSS depois da aposentadoria,
ela não volta mais para você, ela Perfeito. vai para o sistema. Perfeito. Que é saúde, Perfeito. assistência e previdência. Eu gosto de voltar na questão, em algumas questões, porque fico pensando se, para mim, está confuso, para muita gente deve ser também de entender, não é? Então, para o profissional é difícil também. Para a gente chegar, isso aqui foi muito estudo. imagino. Porque ela é uma aposentadoria complexa, ela é pouco divulgada e pouco trabalhada pelos profissionais. Lembrando que a doutora Leila Stellutis Gallia é especializada em direito, vocês chamam de direito previdenciário, não é? Se ela está dizendo que o tema é complexo, imagina para o leigo, não é? Realmente, ela é muito complexa. Leila, agora são 8 horas e 33 minutos, já se passaram mais de 10 minutos da nossa entrevista, eu vou pedir para que a doutora continue aqui nos estúdios, para que no segundo bloco a gente continue abordando este tema, que eu tenho certeza que muita gente está ligada para entender se tem direito ou não, se pode entrar com solicitação de revisão ou não, tanto para si mesmo quanto para conhecidos, tá certo? Okay. Em 2 minutos a gente volta, você que está na audiência, aguarde que rapidinho a gente volta. Jornal da Manhã, Araçatuba. A gente continua ao vivo nas redes sociais. Olha, para mim está esclarecido, mas assim, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de muita repetição, eu não retenho informação com facilidade. Então eu tenho que repetir. Então às vezes, sabe quando fica uma pulguinha atrás da orelha e fala, não, peraí, repete, deixa eu colocar uma outra palavrinha no meio para ver se me ajuda a reter informação. Eu estou fazendo Imagino, tem que ser constante, né? É uma vez por semana, é um curso que a gente está fazendo. Online ou presencial? Online. Online. Só disso. Não, imagino. Depois da reforma, todo mundo passou a olhar ela, essa lei diferente, por causa das regras, Olha, tem bastante gente entrando. Você conhece a Luciana? Dizendo que o Gustavinho está assistindo? É meu sobrinho afilhado e minha irmã. Ah, você tem mais uma irmã fora a Patrícia ou tem mais? Tem mais uma, Luciana. Luciana, você e Patrícia, 3 mulheres? A Luciana trabalha no Banco do Brasil. E a Patrícia é professora. Só que a Patrícia aposentou. Aposentou? Mas você falou que ela tem outra cidade, Ribeirão Preto. O Éder tem mais irmãos? Sou mulher, 3 irmãs. Você e 3 irmãs? Tudo daqui, não? Tudo daqui. Tudo daqui? A Esgalha é uma família grande, era essa turma, né? Telas Esgalha. É para primos do meu pai. Primos do seu pai? Eu tenho um prestador de serviço meu que chama Juliano Esgalha. E o pessoal dos extintores também, que são famosos. Verdade. Lá no Ipanema. Lá em cima da Prespaia, lá. Isso. Ah, não, desculpa. Na Prestes Maia. Lá embaixo é outro. Fica pertinho de casa. O extintor Esgalha. Era do meu avô, ele já é Portugal. O irmão do meu avô foi o que fundou o bombeiro aqui nessa turma. Olha, por isso que foi pro extintor. Então, e essa empresa de extintor foi ele chamava Manuel Esgalha. Foi ele que abriu essa firma de extintores. Mas ele fundou o bombeiro aqui e de solteiro. Entendi. Vou voltar. E veja a diferença. Ligue 18-2003-5057. Ou Liberal Regional. Uma empresa Oi? do SSC. Tipo o quê? Vamos falar. Oito horas 37 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou Jonathan Alves, lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook do jornalista Marcelo Teixeira. Olha, e agora está na hora, às 8h37, do Momento da Gratidão. Hora de agradecer todo mundo que está na audiência e nos mandando mensagem, né? Aqueles que eu consigo enxergar, como, por exemplo, o pessoal que está no Facebook, lá na minha página, jornalista Marcelo Teixeira, como o empresário Oscar Saito Neto, o advogado Matheus Stellutis Gallia, a Madalena Celone,
Fábio Ferreira, dentista Augusto Castilho, a Ariane do Ilan, a Laura Lima, o seu Edivaldo Alves Cabral, também Luciana Stellucci Vieira e Éder Esgalha, que está aqui no estúdio acompanhando a doutora Leila, ele que virá novamente na semana que vem falar sobre prevenção a fraudes bancárias. Preste atenção, porque o tema hoje está muito na crista da onda, mas muito, porque os bandidos andam cada vez inventando mais formas de passar a mão no seu dinheiro, no nosso dinheiro. O doutor Éder estará aqui na semana que vem. A gente agendou na terça-feira, né, Éder? Isso mesmo. Terça-feira para falarmos sobre o assunto. Éder está aqui, mas tem mais pessoas que Jonathan Alves vai agradecer. Vamos lá, tem o pessoal aqui, ó, o Misael, a Daiane, o Lucas, vamos lá, o Messias, a Andréia, a Thaís, o Juninho e a Ana Carolina. Um abraço Muito para todos. bem. Ah, lembrei também, o Joelton lá de Birigui, falei que ia mandar um abraço. Joelton, um abraço para ele, para a família. Está nos ouvindo, só não está mandando mensagem que está no trabalho. Então, tá certo, não é? Também mando meus agradecimentos à parceria de Juliano Ronda, Camila Gomes dos Santos e o Murilinho, Ana Isabel Campos de Souza, lá de Aparecida do Taboado, as doutoras advogadas Maria Beatriz Brito, Olímpia de Paula, Vivian Martins, Stephanie Parrilha, o André Luiz Alves e a Valéria, a Iris Soleira, lá da ótica Vendrame, aqui de Araçatuba, na Silva Jardim, as lindas meninas da Padaria Bandeirantes, a Cida Esgalha, a Silvinha, a Ana Cláudia, a Selma, a Tamires, a Yúcia, a Tia Vanusa e também o João. Se eu não falo do João, ele fala que é preconceito, que eu só mando abraços para as meninas. João, para você também, muito obrigado pela parceria. Hashtag gratidão é tudo. 8h39. E olha lá, coluna semanal. Hoje é dia da coluna Cabe Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, dicas e informações relevantes para abrir o seu empreendimento ou ampliar o seu negócio. Hoje o Fábio volta a falar com o empresário sobre a necessidade de valorizar o colaborador. Acompanhe com a gente. Jornal da Manhã. Em nossa coluna Cabe em Qualquer Empresa, gostaria de falar com vocês hoje a respeito, reforçando o que nós falamos na semana passada, de valorizar o seu maior capital, que é o seu colaborador. E você também. Nós estamos passando por várias situações. Que? Eu ia falar isso, eu falei assim, Larissa, isso é do César. Ah, você tem. Isso é do César, do Pantaroto lá. Ah, tá. Ela falou que é filha dele. Filha do César? A Larissa, ela é... Então, ela é o que? Físio? Físio? Eu não lembro quem é. Ela fica lá na sala de da fisioterapia, lá quase perto do pátio lá. Tá. A fisioterapia, Larissa, o que você é do César? Falou, mas qual? Eu falei, não, vereador. Ah, meu pai. Eu falei, achei, bacana, não sabia não. Particularmente, sem entrar na questão política, eu gosto do César. Não sei atualmente, mas quando havia cursos do SEST, Senar, lá em Birigui, cara, ele participava de todos. Toda vez que eu ia fazer uma cobertura, ele estava lá. Nós precisamos criar motivos para que as pessoas tenham Não parece não. E uma dessas formas é você... Marcelo, só deixa eu te falar uma coisa. Diga. Essa questão que a Leila falou que fez uma revisão monocular, tudo, foi minha. Ah, imaginei. Quando ela começou a falar, eu lembrei, quando você esteve aqui, você falou que você tinha. Eu tive um problema de vista, né? E eu aposentei por tempo de serviço normal. E aí eu fui levantar a documentação, porque eu não tinha toda a documentação de exame. Pra você ter uma ideia, eu tinha... No meu caso, eu tinha mais de 400 exames. Eu fiz 10 cirurgias no olho. E aí ela fez a revisão. É o seu olho direito? Direito. E aí ela conseguiu tirar o fator previdenciário. Minha aposentadoria dobrou. Eu aposentei novo, eu aposentei 49. Eu sou registrado desde os 13. Começava a trabalhar Eu com comecei 20 muito cedo, registrado em carteira já, 13 anos.
E foi diretão. Aí deu 35 e eu aposentei. E aí a Leila fazendo os cursos dela, e ela pegou esse lance e falou, vamos revisar. E revisou, e não precisou nem ir na justiça, o próprio INSS já reconheceu. Ah, porque existem casos, você entra administrativamente, a gente podia falar sobre isso também. Não é porque eventualmente é negado que você não deve insistir, e aí você, judicialmente, você pode acontecer, se a pessoa não conseguir no INSS, ela pode recorrer à justiça. Entendi. A justiça, Marcelo, a dificuldade do conhecimento da lei. Você tem que, é uma situação difícil na justiça. Eu imagino. Vou voltar aqui, tá? Vamos falar disso também. O quê? Não tem? Não. São as barreiras que tem. E realmente você vai ver que você pode sim se desenvolver e desenvolver o seu colaborador sem ter muitos investimentos. Ok? Nos vemos na próxima semana com a coluna Cabe em Qualquer Emprego. Este foi o colunista de sexta-feira aqui do Jornal da Manhã, Fábio Ferreira, porque você sabe que a todo dia da semana, de segunda a sexta, a gente conta com um especialista que aborda um tema da sua área de atuação, né? Na segunda-feira, tem a coluna Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do Ciran, Tomás Rocco. Na terça-feira, traduzindo o Economês, com o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta, Dica da Nutri, com Andréa Gigliotti. Na quinta, Momento do Empreendedorismo, com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta, você viu, Cabe em Qualquer Empresa, com Fábio Ferreira. Portanto, é isso. Fique ligado no Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que com certeza fazem a diferença na sua vida e na do seu empreendimento. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. 8 horas 44 minutos. Saúde. O Hospital Unimed Araçatuba está com inscrições abertas para o primeiro simpósio em amamentação. O evento será realizado no dia 25 do mês que vem, em celebração ao Agosto Dourado, mês que simboliza a campanha pela luta e incentivo à amamentação. Limitadas e gratuitas, as inscrições podem ser feitas pelo link que está disponível no site e nas redes sociais da Unimed Araçatuba. As atividades ocorrerão das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Associação Paulista de Medicina, no bairro Nova York, em Araçatuba. E o evento é voltado para médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, estudantes de graduação e pós-graduação da área da saúde. De acordo com os organizadores, será o primeiro evento do tipo realizado em Araçatuba nesse nível, com 4 palestras temáticas ministradas por diversos profissionais da área médica, assistencial e também a área jurídica. Seguindo o tema mundial proposto neste ano para o Agosto Dourado, apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. O simpósio discutirá temas relevantes a partir de evidências científicas atualizadas com foco nas questões relacionadas ao aleitamento humano. Serão abordados assuntos que abrangem conceitos de diversidade, equidade, qualidade e segurança na assistência às famílias que vivenciam esse processo, a fim aí de subsidiar conhecimentos aos profissionais atuantes na área. Tá longe, é 25 de fevereiro, mas a gente vai voltar, vai repetir este assunto ao longo das próximas semanas, porque trata-se de algo importante, relevante, fundamental, a amamentação, tá certo? Hashtags Hospital Unimed, Araçatuba, Amamentação, Simpósio, 8 horas 46 minutos. Transporte. Amanhã e também no domingo, o SEST Senat Araçatuba abrirá suas portas para a comunidade em comemoração ao Dia do Motorista. A ação faz parte da mobilização nacional do Dia do Motorista, como eu disse, que é comemorado em 25 de julho. Nas duas datas, portanto, 22 e 23, sábado e domingo, profissionais do setor, as suas famílias e a comunidade de forma geral poderão usufruir dos serviços disponíveis no evento. Amanhã, das 9 às 11, ocorrerá no auditório do SEST Senat Araçatuba a palestra Transformando Emoções em Oportunidades,
a inteligência emocional como pilar de sucesso. E no domingo, das 8h30 da manhã ao 12h30, o evento vai contar com exposição de veículos antigos, de clubes de antigo mobilismo da região. E aí estão Hercule de Araçatuba, Antigos S.A., Bola 8 Valparaíso, lendários Street Style, que bom, hein? Rolê Simples e Sempre de Birigui. E olha, vai ter apresentações culturais e de música, demonstrações de veículos e equipamentos, espaço kids com brinquedos, pipoca e algodão doce, experiências virtuais com óculos e simulador de direção profissional, orientações de saúde física e mental, opções de alimentação e também vários sorteios de brindes. Destaque aí para o Hospital do Olho Araçatuba, o HO, que estará presente no evento com a campanha de prevenção à cegueira. O foco, neste caso, é a detecção do glaucoma, a principal causa de cegueira permanente no mundo. Para isso, o HO vai realizar no SEST Senat a tonometria, um exame que serve para medir a pressão interna do globo ocular. A elevação da pressão é o principal fator de risco para o glaucoma e esse exame tem como objetivo, em conjunto com outros, o diagnóstico precoce e acompanhamento do glaucoma. O exame de tonometria leva apenas 5 minutos e será feito gratuitamente. É isto, várias ações, portanto, no sábado e no domingo, lá no SEST Senat Araçatuba, em comemoração ao Dia do Motorista. Informe-se pelas redes sociais do SEST Senat. Hashtags SEST Senat Araçatuba, portas abertas, Dia do Motorista, comemoração. 8h49. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a advogada Leila Estelutis Galha, que está falando, desde o primeiro bloco, de aposentadoria de PCD, a pessoa com deficiência. No primeiro bloco, a doutora Leila falou aí do conceito de PCD, o conceito legal, né, a definição da legislação para PCD, deu exemplos de pessoas que têm deficiência e que não podem mais, aliás, e que se aposentaram, mas podem ou não estarem trabalhando atualmente. Fez a distinção, que a gente vai voltar a falar sobre aposentadoria de PCD e aposentadoria por invalidez, não é? E aí, a doutora Leila, conversando comigo aqui no intervalo, me disse que existem duas formas de aposentadoria, doutora? A senhora disse, de PCD? Isso. Tem duas formas de aposentadoria. Tem a por tempo de contribuição, tá? E tem a por idade. A por idade, quais são os requisitos? Vamos lá. A mulher tem que ter 55 anos de idade, o homem 60, tá? E tem que ter 15 anos de contribuição na condição de PCD. Tanto para homem quanto para mulher? Quanto para mulher, tá? Então ela precisa desses dois requisitos na aposentadoria por idade. Por idade. E por tempo de contribuição? O tempo de contribuição ela é um pouco diferente, tá? Porque ela vai passar, as duas modalidades de aposentadoria passam por perícia, tá? E os graus que vai ser avaliado na perícia que vai impactar no tempo da aposentadoria por... no grau da sua deficiência. Isso, tá? Que a senhora disse que são 3, né? São 3. Tem até um gráfico aqui, porque eu... Só fala pertinho do microfone, senão tá. A audiência não consegue ouvir. O homem precisa na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Grau leve, 33 anos. Grau moderado, 29. Grau grave, 25. De contribuição. Estamos falando de tempo de contribuição. Contribuição. Certo, para o homem. Tá? E aí para a mulher? Tá, para a mulher, 28 no leve, 24 no moderado e 20 no grave. Então você viu que o tempo vai depender da severidade, né, da classificação e varia de homem para mulher. Interessante, tá? interessante. Então, assim, outra coisa que a gente está falando, então a pessoa pode começar a contribuir sem deficiência e adquirir a deficiência no meio do seu período produtivo. Aí tem uma tabela que o governo tem na legislação que faz a conversão do período sem deficiência
com deficiência para chegar nesses... Ou seja, como a senhora disse no primeiro bloco, é complexo. Ela é complexa. Precisa se debruçar sobre o tema, legislação, interpretação, entender muito bem para fazer a tal da revisão. E aí eu gostaria que... Ou concessão. Ou concessão, perfeito. Ou concessão ou revisão. E aí eu gostaria que a senhora comentasse, que também foi alvo do nosso bate-papo no intervalo, que a pessoa entra com um pedido administrativo junto ao INSS. Mas existe a possibilidade de a aposentadoria não ser concedida ou não ser revista. Certo. E aí a pessoa não pode desanimar, porque existe ainda a opção de ela entrar via judicial. É isso? Isso, aí pode entrar na justiça. Tem acontecido muito? Olha, eu não tenho nenhuma na justiça, porque eu estou fazendo os meus, eu estou conseguindo tudo administrativamente. Ah, então vamos lá, olha que informação importante. Não é porque você tem direito, ou acha que tem direito, que você pode abrir mão do advogado e vou lá tentar fazer por conta própria, porque a doutora está falando aqui, e é bom que a gente sempre fale que o tema é complexo. Então, o melhor dos mundos é que, mesmo de forma administrativa, você procure um advogado previdenciário para te ajudar na elaboração de toda a documentação, não é? Sim, eu tive um caso de visão monocular que foi indeferido. Indeferido. Administrativamente. A doutora entrou via judicial. Não entrou? Não entrei, porque eu falei assim, não, nós vamos entrar novamente. Entendi. Existe também essa opção. Possibilidade de você entrar novamente. O reingresso. Eu entrei novamente, aí foi deferido. Porque realmente ele tem limitação. Entendi. Entendeu? E ele trabalha no serviço braçal, ele tem várias limitações dessa... Ou seja, entre administrativamente, mesmo que você tenha perdido, você pode reingressar, em último caso, de forma judicial. Isso. E em todos os casos, o melhor dos mundos é procurar um advogado previdenciário para ajudar nestas questões. Especialista nesse tipo de aposentadoria. Porque tem isso ainda. Tem isso também, entendeu? Eu tenho parceria com alguns advogados que, devido à dificuldade da análise de conversões de período, situação, que assessora esses advogados para fazer. Entendi. Ou seja, você é advogado, mas aí existe uma segmentação, você é previdenciário. E aí existe uma especialização. Sim. Você é previdenciário especializado em aposentadoria para PCDs. Entendeu? Então, entendi. tem esse e a procura, vamos lá, a doutora disse que quase todos, com exceção de um que fez uma entrada via judicial, quase todos, aliás, praticamente todos, de forma administrativa têm conseguido. E a procura tem sido grande? Tem, porque assim, as pessoas, elas, no decorrer da vida, vão acontecendo acidentes, às vezes a pessoa fica com problema na perna, problema no joelho, uma perna fica um pouquinho menor, entendeu? Então, as pessoas têm procurado para ver se encaixa nessa lei. Então faz uma consulta inicial, até porque, a doutora disse... a documentação. Sim. Muitas vezes a pessoa não tem documento lá de trás, quando aconteceu a situação, aí você tem que buscar essa documentação. E aí... Porque assim, tem que ser documento, não aceita prova testemunhal. Tá? Não aceita testemunhal, tem que estar evidenciado por documentação. Com documentos. O que acontece? Se o cliente não tem documento lá de trás, o marco inicial vai ser do documento que ele conseguir apresentar. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive um caso de uma visão monocular que ele não tinha o documento lá de trás de 1980. Porque foi lá no norte que ele perdeu a visão, foi um acidente, aí ele não tinha mais nada documento, e não tinha condição de ir lá buscar uma situação. O que acontece? Ou ele, por coincidência, ele passou numa perícia do INSS, uns anos depois desse acidente, em outra situação, e o perito do INSS constou lá no relatório, que a gente chama até ela sabe, que ele tinha visão monocular, porque na época ele apresentou um documento que ele tinha uma visão monocular. Então a gente conseguiu fazer o ponto inicial dali, você entendeu? Como que é complexo. Doutora Leila, me diga o seguinte, salvo engano, no primeiro bloco a senhora disse que não existe uma lista de doenças. Não.
cada caso é um caso analisado especificamente. Artesanalmente, eu costumo falar. É artesanal. Porque você vai verificar a situação daquela pessoa, ver as condições que ela tem, não tem uma lista de doença, vai ser as barreiras que ela tem perante a sociedade. Uma coisa, a pessoa ter uma barreira numa cidade, vamos supor um cadeirante, que é mais fácil a pessoa visualizar. Sim. Um cadeirante que tem um carro, ele tem uma barreira menor do que um cadeirante que não tem um veículo. Perfeito. Perfeito. A mobilidade é maior para quem tem o carro do que para quem não tem. Entendeu? Vai depender de transporte público, de acessibilidade. Então a análise do caso vai diferenciar. Vai diferenciar no grau. No grau. O grau, assim, o grau é muito importante para a aposentadoria por tempo. Por idade, não tem grau. Você precisa de 15 anos na condição de PCD. Sim, mas por tempo de contribuição, não. Por tempo de contribuição, sim, que tem aqueles períodos que eu falei, né, do homem e da mulher, que são diferentes. Grave, moderado e leve. Como a senhora está dizendo, e é bom que a gente sempre toque na tecla, o tema é complexo. Então você que está nos ouvindo, que é PCD, ou conhece alguém, ou é parente de alguém que está pensando em se aposentar, ou mesmo já é aposentado, doutora Leila está dizendo para você especificamente, preste atenção na situação, procure um advogado previdenciário especializado em aposentadoria para PCD, porque são muitas informações, é muito dado que você tem que juntar e prestar atenção para entrar administrativamente, e se não conseguir, existem ainda outros recursos. Doutora Leila levantou o dedinho, quer complementar? Claro. A gente está falando da aposentadoria de PCD, ela é uma observação importante. Ela não entrou na reforma da Previdência. Ah, perfeito, entendeu? Perfeito. Então, esse tempo, depois de... Se a pessoa nasceu e continuou e trabalha com PCD, é aquele tempo. Se a pessoa adquiriu a deficiência no decorrer da vida, vai ter que fazer conversões para adquirir aquele tempo, tá? Mas ela não vai entrar em regra de transição. Perfeito. Entendeu? Perfeito. O cálculo dela também é melhor. É direito adquirido de fato, né? Não aquele que vai mudar no meio do caminho. Ah, perfeito. Entendeu? Pelo menos por enquanto, eu acredito que essa lei não vai mudar, né? A gente acredita que não vai mudar essa lei, porque tanto é que ela é uma lei nova, tem 10 anos, né? Então, assim, é importante que ela não entre na regra de transição. Perfeito. Doutora, já são 9 horas em ponto, hoje eu tenho que entregar o jornal um pouquinho mais cedo. Para localizar a doutora Leila nas redes sociais, como é que faz? Tá. Stellucci Sgallia, todo escritório, como é que é? Associado é o quê? Vamos lá. É muita informação, eu sei. Mas se procurar lá, Leila Stellucci Sgallia... Isso, e... como que tá lá no... O site é Stellucci Sgallia Advogados Associados. Stellucci Sgallia... StellucciSgallia.com.br StellucciSgallia.com.br. Você procura lá por Advogados Associados, mas eu creio que se procurar a doutora Leila Sgallia nas redes sociais também acha. Vamos lá, pode falar. Tá, é o 18 98165 3909. Repete, 98165 3909. É o WhatsApp do escritório, direto na área da Previdência, porque nós temos um outro WhatsApp que é para a área civil. Então esse aí já cai direto na área da Previdência. Perfeito, quero agradecer a doutora, as informações são muito relevantes, eu tenho certeza que muita gente nos ouviu e ficou interessada no assunto, e muito provavelmente eu chame a doutora aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque não é? Porque ela é como eu falei, ela é pouco divulgada, né? Mas é muito interessante. Sim, e aí eu vou aproveitar o seguinte, as perguntas que as pessoas nos enviarem, eu listo todas para que na próxima entrevista a doutora responda, tá certo? Ok. Quero agradecê-la pela presença, aguardo o doutor Éder na terça da semana que vem aqui para falar aí de problemas com bancos e prevenção, proteção, segurança dos dados bancários, né? Porque as fraudes só se avolumam. Então é isso.
Nós vamos ficando por aqui. Bom dia, doutora Leila. Bom dia, agradeço a todos. Agora são 9h02. Deixa eu só mudar a câmera aqui para mim, na rede social. E o Jonathan Alves vai finalizar o programa comigo. Então, 9h02 por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Adiantando, olha só. Na segunda-feira, nós teremos 2 entrevistados aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. O presidente da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui, o Danilo Vendrame, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o Nivaldo Albani. Eles estarão aqui para falar de microcrédito para empreendedores. E olha, aproveita a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo que você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer também aquelas pessoas que entraram aí na reta final do programa pelas mídias sociais, como o Sidônio Esgalha, que pelo sobrenome, a doutora Leila já está dizendo, é o sogro dela. Toda vez que uma pessoa nova que a gente não viu em programas passados adentra as redes sociais, a gente fica imaginando que é amigo, parente, gosta do entrevistado. Não é? Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop e rock. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.